vamos falar sobre as revoluções liberais e o surgimento do movimento do socialismo. Após a queda definitiva de Napoleão e a restauração dos Bourbon na França em 1815, na pessoa do rei Luís XVIII, os monarquistas ultrarrealistas passaram a conduzir a política interna do país, instaurando o chamado Terror Branco, perseguindo os partidários da Revolução e os bonapartistas. A Carta Constitucional, outorgada por Luís XVIII, procurava conciliar os princípios do antigo regime com as conquistas essenciais da Revolução. Ele garantia aos franceses a liberdade de pensamento, culto e imprensa, e igualdade perante as leis, assim como a inviolabilidade dos bens nacionais. Respeitava o princípio da separação entre os poderes, reservando ao rei o poder executivo. O regime eleitoral era censitário, ou seja, para ser eleitor era necessário ser contribuinte, pagar impostos delimitados por idade. Dessa forma, o direito de voto se limitava a uma pequena parcela da população, de apenas 90 mil eleitores. Entre os partidos políticos, era possível distinguir três tendências dominantes: os ultrarrealistas, que na sua maioria eram antigos emigrados que deixaram a França, forçados pela Revolução de 1789, e que buscavam a recuperação de privilégios perdidos, sob a liderança do irmão do rei, o Conde de Artois. Os liberais, ou independentes, frutos de uma coalizão heterogênea, republicanos e bonapartistas, cuja finalidade era preservar as conquistas revolucionárias e que eram conduzidos sobretudo por Lafayette, e os constitucionalistas, situados entre a direita e a esquerda, que pretendiam a aplicação estrita da Carta Constitucional, agiam sob a inspiração do líder Guizot. Com a morte de Luís XVIII em 1824, seu irmão, o Conde de Artois, subiu ao trono, com o nome de Carlos X. Seu governo foi plenamente dominado pelos ultrarrealistas. Uma lei previa a indenização dos nobres cujos bens houvessem sido confiscados. Outra punia com a pena de morte a profanação das igrejas. No plano da política externa, iniciou-se a conquista da Argélia, em 1830, com o propósito de fortalecer o prestígio do rei. As eleições de 1830 deram maioria na Câmara aos adversários dos ultrarrealistas. Carlos X resolveu quebrar a oposição liberal com um ato de força, demonstrando sua vocação absolutista. Em 25 de julho, baixou 4 ordenações, suprimiu a liberdade de imprensa, aumentou o censo eleitoral, dissolveu a Câmara e convocou novas eleições. A resistência violenta dos jornalistas deu início à Revolução, que se desenrolou nos chamados 3 Dias Gloriosos. Os jornais desrespeitaram a interdição e as barricadas apareceram nos quarteirões centrais de Paris. Os revoltosos tomaram a capital, o Palácio das Tulheiras, e obrigaram Carlos X a fugir. Os republicanos eram pouco numerosos para conseguir a mudança do regime, apesar de apoiados pelo povo de Paris, e a burguesia preferia uma monarquia constitucional do que uma república democrática. Os realistas liberais deram a coroa ao Duque de Orleans, Luís Felipe, iniciando então a chamada Monarquia de Julho. A Revolução de 1830 na França repercutiu sobre toda a Europa. A Bélgica, com o apoio da Inglaterra, libertou-se da dominação holandesa, a qual estava submetida desde o Congresso de Viena. Na Polônia, uma revolta nacionalista foi abafada pelos russos. Na Itália, se verificaram agitações liberais promovidas pela sociedade secreta chamada Carbonária, resultando na imposição de uma constituição
ao rei das Duas Sicílias. Agitações liberais semelhantes aconteceram na Espanha e em Portugal, sendo que na Alemanha ocorreram movimentos liberais constitucionalistas. Na década anterior, tinham sido vitoriosos os movimentos de independência na América Latina, e em 1829 a Grécia já se libertara da dominação turca. De modo geral, foram 3 os fatores das revoluções de 1848 na Europa. Primeiramente, o liberalismo, contrário às limitações impostas pela monarquia absolutista. Em segundo, o nacionalismo, que procurou unir politicamente os povos de mesma origem e cultura. E terceiro, o socialismo, uma nova força surgida nos movimentos de 1830, que pregou a igualdade social e econômica mediante reformas radicais. Além desses fatores, outros mais imediatos podem ser mencionados. Entre 1846 e 1848, as colheitas na Europa foram péssimas. Os preços dos produtos agrícolas subiram muito e a situação das classes pobres piorou. Ao mesmo tempo, a indústria entrou em crise. Sua produção, que já tinha aumentado rapidamente, chegou à superprodução. A crise agrícola, que trouxe o empobrecimento dos camponeses, diminuiu ainda mais o consumo dos tecidos. As fábricas foram paralisadas e seus trabalhadores dispensados. Além disso, os salários foram reduzidos exatamente quando houve a alta dos preços dos produtos alimentícios. Os recursos financeiros dos estados precisaram ser empregados na compra de trigo. Com isso, as atividades das grandes indústrias e a construção das estradas de ferro ficaram paralisadas e houve uma estagnação econômica no geral. A crise variou de país para país. Na Itália e na Irlanda foi principalmente agrária. Na Inglaterra, na França e na Alemanha foi mais industrial. A miséria gerou descontentamento. Camponeses e proletários passaram a reclamar melhores condições de vida, maior igualdade de recursos. Suas reivindicações, no fundo, eram socialistas, mas como não havia um partido organizado para orientá-los, a oposição ao governo coube aos liberais e aos nacionalistas, que eram burgueses esclarecidos. Esses homens foram apoiados pela massa, que não tinha uma orientação própria. O regime instituído por Luís Felipe na França, na monarquia de Júlio, se apoiava na burguesia. Para corresponder à sua expectativa, o governo procurou ampliar o direito de voto, diminuindo o censo eleitoral para que mais pessoas pudessem votar. Retornar à política de liberdade de imprensa e dar maior força à Guarda Nacional. Os opositores do regime eram os legitimistas, partidários do rei deposto Carlos X, os bonapartistas, partidários de Napoleão, que se aproximavam de Luís Bonaparte, seu sobrinho, os republicanos, mais radicais e contrários ao regime monárquico. Os partidários do regime, chamados orleanistas, também estavam divididos em 2 tendências: Partido do Movimento, que pretendia acentuar o caráter liberal do regime, Partido da Resistência, mais conservador, onde se destacava Guizot. Até o ano de 1836, foram numerosas as manifestações de instabilidade do regime. Agitações republicanas, agitações legitimistas, agitações bonapartistas e, acima de tudo, fortes agitações sociais. Em 1834, os operários da cidade de Lyon rebelaram-se e as tendências republicanas ganharam cada vez mais adeptos. Mas foi em 1848 que a oposição se tornou mais forte, resultado em larga medida da grave crise econômica que se abatera sobre a França. O Partido Socialista, se opondo ao regime, propunha reformas radicais. Em 1847, Louis Blanqui e Landru Rollin iniciaram em todo o país uma campanha pela reforma eleitoral. Suas ideias eram difundidas por meio de banquetes, durante os quais havia pronunciamentos contra o governo.
O resultado foram as Jornadas Revolucionárias de fevereiro de 1848, quando eclodiu a revolta em Paris, que resultou na abdicação do rei. O governo provisório, na qual participaram burgueses liberais e socialistas, proclamou a Segunda República da França. No dia 23 de abril, realizou-se a primeira eleição na Europa com o voto universal masculino, direto e secreto. Durante esse tempo, a crise econômica se agravou. Procurando oferecer trabalho aos desempregados, o governo provisório criara as oficinas nacionais, empresas dirigidas e sustentadas pelo Estado, para pagar os salários dos trabalhadores dessas oficinas. Os impostos foram elevados, o que provocou uma crise ainda maior na economia francesa. As oficinas foram então fechadas. Vendo-se de novo na rua, o proletariado tentou fazer uma revolução dentro da revolução. A Assembleia delegou então poderes excepcionais a um general que abafou violentamente a revolta. 16.000 revoltosos foram mortos e 4.000 expulsos do país. A questão operária foi resolvida de acordo com os interesses da burguesia. Uma nova Constituição foi publicada a 12 de novembro de 1848. Segundo ela, o presidente da República seria eleito por 4 anos. O primeiro presidente eleito, Luiz Napoleão, em 1851, deu um golpe, implantando o Segundo Império na França, e tomando o título de Napoleão III, em 2 de novembro de 1852. Já no caso da Revolução Italiana, em 1848, a Itália estava dividida em vários estados, todos de governo absoluto. A crítica a esse regime era conduzida pelas sociedades secretas, que desejavam obter, ao mesmo tempo, reformas liberais e a unificação dos estados italianos. Para isso, seria preciso expulsar os austríacos, que desde o Congresso de Viena controlavam a Itália. Em janeiro, o Reino das Duas Sicílias revoltou-se e obrigou Fernando II a aceitar uma constituição. Revoltas semelhantes ocorreram na Toscana e no estado papal. No Reino da Lombardia foi iniciada uma séria oposição dos austríacos. O rei de Piemonte, Carlos Alberto, uniu-se aos revoltosos e declarou guerra aos ocupantes. O exército austríaco venceu os italianos e forçou Carlos Alberto a abdicar em favor do seu filho, Vítor Emanuel II. A repressão austríaca foi violenta em toda a península. A tentativa de revolução liberal e nacionalista dos italianos fracassou. Na Alemanha, as mesmas tendências liberais e nacionalistas que apareceram na Itália se manifestaram. Depois do Congresso de Viena, os estados alemães passaram a constituir uma confederação, cuja política externa era coordenada por uma assembleia que se reunia em Frankfurt. A Prússia e a Áustria eram os membros mais importantes dessa confederação. Para obter uma maior integração entre os estados germânicos, foi criada uma espécie de liga aduaneira, que estimulou o desenvolvimento industrial. Esse desenvolvimento acentuou o nacionalismo germânico, que se expressava no desejo de independência e de uma união política. Em 18 de março de 1848, houve uma grande manifestação popular diante do palácio de Frederico Guilherme, rei da Prússia. As tropas reagiram, mas o movimento alastrou-se e acabou obrigando o rei a prometer uma constituição ao povo. Vários estados alemães juntaram-se aos revoltosos, tentando obter a unificação política da nação. Ainda em março, reuniu-se em Frankfurt um parlamento para preparar os trabalhos legislativos que deveriam começar em maio. Os príncipes alemães aproveitaram-se da divisão existente entre os revolucionários para retomar o poder. Em novembro de 1848, Berlim foi ocupada pelo exército e a Constituinte foi dissolvida. Assim, na Alemanha, como na Itália, o movimento liberal foi abafado. A burguesia continuava apegada às doutrinas liberais, hostis a toda e qualquer intervenção do Estado nos domínios da economia, segundo os ensinamentos de Adam Smith. Porém, o espetáculo das crises econômicas e da miséria dos trabalhadores estimulava os pensadores a buscar um remédio para esses males e a procurar uma nova organização para a sociedade. Tentava-se compreender as causas das injustiças sociais e buscavam-se os meios para solucionar esse problema. Dessas reflexões nasceram as doutrinas socialistas. Antes mesmo do século XVIII,
Quando eclodiu a Revolução Industrial, vários pensadores já tinham imaginado sociedades nas quais todos vivessem de seu trabalho, em igualdade de condições, sem que houvesse ricos e pobres, privilegiados e injustiçados. Para Thomas More, inglês que escreveu A Utopia em 1516, a causa da injustiça social era a existência da propriedade individual. A partir de então, a palavra utopia passou a designar as teorias que pregavam a igualdade social, sem apresentar meios práticos para consegui-la. No século XVII, durante a Revolução Inglesa, os escavadores, os escavadores procuraram realizar concretamente uma certa socialização, na medida em que procuravam tornar igual o acesso à propriedade. No século XVIII, Robert Owen, um rico proprietário e industrial inglês, criou uma comunidade socialista na Escócia e outra nos Estados Unidos. Nelas não havia dinheiro. As pessoas recebiam apenas vales correspondentes ao número de horas trabalhadas, com os quais adquiriam os produtos produzidos por elas mesmas. Durante a Revolução Francesa, Graco Babeuf pregou a formação de uma república que desse a todos os mesmos direitos. As revoluções do século XIX favoreceram o aparecimento de novos pensadores, os socialistas utópicos ou românticos, todos franceses. Para eles, a igualdade social só seria possível se o Estado se apropriasse de todo o sistema econômico. A forma pela qual a meta do socialismo poderia ser atingida era mais variada: pela assistência do Estado, pelas associações dos trabalhadores, ou pela ação revolucionária, ou até mesmo pela ação revolucionária, ou até mesmo pela anarquia. O mais famoso teórico do socialismo, dos maiores pensadores já produzidos pela humanidade, foi o judeu alemão Karl Marx, que viveu entre 1818 e 1883. Depois de uma breve estadia na França, ele foi morar na Inglaterra, onde foi testemunha das grandes transformações sociais decorrentes da Revolução Industrial. Com a cooperação de seu amigo Frederick Engels, às vésperas da Revolução de 1848 na França, publicou o Manifesto Comunista. Nesse texto, e em sua grande obra O Capital, estão fixados os princípios de uma doutrina fundamentada na análise histórica das sociedades humanas. Para ele, as bases econômicas e a luta de classes são o motor da história humana. O triunfo do proletariado e o surgimento de uma sociedade sem classes eram seus objetivos principais. Objetivos estes que seriam atingidos pela união do proletariado. Com essas formulações, nasceu o socialismo científico, que se sobrepôs ao socialismo utópico. Os socialistas tomaram parte ativa nos movimentos revolucionários de 1848. A vitória da burguesia provocou uma divisão entre os socialistas, que daí por diante se diferenciaram em socialistas reformistas, que acreditavam não ser necessária uma revolução para obter a igualdade social, e anarquistas, que pregavam a destruição completa do Estado. Em 1860, surgiu na Alemanha o primeiro partido político socialista da história. Em 1864, com a finalidade de conjugar os esforços de todos os partidos socialistas em favor de uma causa comum, realizou-se em Paris, a primeira Internacional dos Trabalhadores, que visava ainda organizar a tomada do poder pelo proletariado de todo o mundo. A consciência proletária tomou corpo e, a partir de então, o proletariado dos países mais adiantados da Europa passou a lutar pelo poder, através de meios reformistas, anarquistas ou revolucionários. A Igreja Católica não poderia ficar marginalizada do movimento social. Um abade defendeu a existência de uma igreja mais liberal, separada do Estado. Atraiu numerosos adeptos, especialmente no seio da burguesia, amedrontada pelo avanço dos socialistas. O resultado foi o avanço da doutrina social da Igreja, pretendendo atingir a justiça social através da solidariedade cristã. A encíclica do Papa Leão XIII foi a sua mais alta expressão. Na mesma linha de preocupação crescente com as questões sociais, destacaram-se Pio XI, João XXIII e Paulo VI.
Vimos na aula de hoje, então, que entre 1830 e 1848, os movimentos revolucionários ressurgiram na Europa, especialmente na França, apresentando um conteúdo marcadamente liberal, interrompendo a fase reacionária e conservadora ditada pelo Congresso de Viena. As transformações sociais e econômicas ocorridas na Europa durante os séculos XVIII e XIX, cuja causa principal foi a Revolução Industrial, foram responsáveis pelo aparecimento do socialismo. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima aula.